Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nos ouvindo, mas fato é que estamos aqui para falar do jogo 1 das finais da NBA, OKC e Indiana Pacers. Talvez um jogo que tenha surpreendido muita gente pela vitória, mas com certeza surpreendeu todo mundo pela maneira como se desenhou essa vitória. E eu estou aqui com um convidado muito especial, ele já é da casa. Ele sabe que off-season ele sempre aparece por aqui para a gente falar sobre cap space, sobre mudanças, mas ele veio também para falar sobre esse jogo. André Mori, muito bem-vindo ao NBA das Minas. Tudo bem com você? Tudo bom aí contigo, Drica? Tá aqui hoje substituindo a. Acho que a Agatha não tá não é um bom dia para ela comentar, né? Então eu tô Ficou aqui. abalada, ficou abalada. Literalmente tô com a camiseta do OKC aqui para representar ela, apesar da derrota, mas sempre um prazer estar com vocês aqui. A Agatha ficou um pouco abalada. Rolaram imagens, inclusive, aí na NBA TT sobre os momentos mais tensos do jogo e a bendita da cesta do Therese Halliburton. Ela realmente tá um pouquinho abalada. Mas vamos lá. André, eu acho que, primeiro, te surpreendeu o Pacers roubando esse jogo 1 em Oklahoma? Eu acho que surpreendeu mais a forma, óbvio, né? Ainda mais assim, quando a gente considera os principais detalhes, né? A quantidade de turnovers que o Pacers fez no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, né? Foi absurdo, 19 turnovers. É, eu não achava estranho perder. Eu sempre acho que tem esse lado ruim de você ser tão dominante, né? Que o OKC ficou 8 dias sem jogar, né? E o Pacers jogou a última vez no sábado, então assim, aquela coisa de tempo de bola, essas coisas estavam muito mais apurados para o Pacers, né? Então não achava estranho, é, mas achava que ia ser ia ter uma primeira vitória do OKC. Para mim, desde o começo a aposta foi OKC em 6. Eu não, quase todo mundo falando 5, alguns até mais empolgados ainda falando 4, falando que a série não ia ter graça alguma. Eu achava que ia ter pelo menos 6 jogos, que continuo achando, que continua tendo. E o como o Pacers conseguiria esses 2 jogos seria justamente dessa forma. Eu acho que um jogo seria o OKC meio mole, meio desligado, que acho que a gente consegue ver em alguns detalhes, assim, né? A gente vê o OKC conseguiu forçar todos aqueles turnovers que eles sempre forçam, ah, e não conseguiram capitalizar, né? Muitas as transições erradas, acho que muito mérito do Pacers, né? A forma como eles defenderam a transição foi um negócio assim absurdo. Então, mérito total para começar, acho que principalmente para Jenny, que é uma das responsáveis pela defesa do Pacers, né? Assistente do Carlisle desde o tempo de Mavericks. Mas eu acho que entrou meio mole o OKC. A gente vê, eles erraram acho que 17 bolas no aro, em bandejos, né? Assim, é muito. E um jogo que foi decidido por um ponto é muita coisa, né? Eu acho que é o que você falou, né? Não surpreende a vitória. Talvez, até a galera que tava falando em 4-0, eu acho que é mais aquela soberba natural de um time que é muito bom como o OKC, do que efetivamente achavam que ia patrolar, assim, porque existe uma resiliência muito grande desse time do Pacers, né? Eu e a Agatha sempre falamos aqui que aquela varrida no passado na final do leste, ela não reflete o que era aquele time do Pacers, e eles mantiveram esse time para esse ano. Então, assim, passou por Bucks, passou por Cavs, passou por Knicks, quando ninguém imaginava nenhuma dessas três séries os Pacers eram os favoritos ou colocavam eles como possibilidade de vitória, né? Todos falavam que ia perder já desde a primeira série, tá aí. Mas a forma como aconteceu, eu acho que surpreendeu realmente até o torcedor mais otimista do Pacers, né? Inclusive, muita gente compartilhando reações, assim, é um negócio realmente muito absurdo o que o Tyrese fez pela quarta vez. Mas você citou, André, uma coisa que um dos pontos aqui que eu tinha anotado pra gente conversar, que é justamente esse número de erros no primeiro tempo, né? Foram 19 turnovers, é o maior da história das finais da NBA. Só o Lu Dort teve 4 roubos nesse primeiro tempo, então, assim, é um cara defensivamente muito bom e sufocou mesmo
o Pacers, mas essa coisa da resiliência e de conseguir corrigir os seus erros durante os jogos. Esses erros eles foram diminuindo. No terceiro quarto, foi detalhe, né? 19 erros no primeiro tempo. A média de turnovers do Pacers por jogo era de 13. E no segundo tempo foram apenas 3 turnovers. Então, assim, caiu drasticamente no terceiro quarto, quando o Pacers começou a melhorar, a cuidar melhor da bola e a diminuir gradativamente aquela distância até encostar e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, os ajustes do Pacers, André, como você tem visto nesses playoffs? Porque não foi a primeira vez que o Pacers se encontrou contra a parede, vamos dizer assim, né? Em momentos delicados durante os jogos, mas que consegue com bastante tranquilidade. A gente não vê um desespero do outro lado, né? As coisas elas vão fluindo gradativamente, eles vão melhorando, até que quando você vê, eles vão lá e vencem o jogo. Você vê dessa maneira também uma tranquilidade pelo lado do Pacers para corrigir esses erros, né? Corrigir a rota durante os jogos e conseguir essas vitórias? Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que o maior exemplo disso é se você pegar no primeiro tempo o Obi Toppin e o Obi Toppin do segundo tempo são nem parece o mesmo jogador. Parece o Tyrese Haliburton dando entrevista que muda de voz. Exatamente, assim, o Obi ele entrou no primeiro, ele cometeu 3 turnovers assim, muito rápido. Inclusive, ele infiltra e joga a bola de volta, esperando acho que o Haliburton lá atrás, quase no meio da quadra, só que ele já estava cortando pro corner. Ele desperdiça a bola assim muito sem muito esforço. Eu até comentei num grupo, falei, ó, o Obi-Toppin, pelo jeito não vai jogar essa série mais. E segundo tempo ele mata 3 bolas de 3, né? Ele tem o segundo maior plus-minus, só perde pro Haliburton por um pontinho só. Então assim, eu não sei quem ali da comissão do Carlisle que puxou ele no intervalo e falou, calma, segura, né? A gente precisa de você. E ele foi realmente muito importante, né? Acho que a decisão do Daigneault de tirar os dois bigs, né? Que a gente pode até falar sobre isso um pouquinho depois, mas assim, que acabou forçando a jogar ao Obi Toppin ter uma importância muito maior em quadra, como um big também, né? Ajudou demais o Pacers. Acho que foi um ajuste, um pré-ajuste do Daigneault que eu não entendi por que fazer antes do primeiro lance mesmo, né? Já começar com o Cason Wallace. Não acho que tenha sido o motivo da derrota, até porque deixou, deixou o time ganhando por 47 minutos e 57 segundos, né? 59 segundos e 58,7 segundos. Mas eu acho que permitiu demais esse lineup que o Pacers gosta também, de pequeno. E então no começo acho que ficou meio estranho, não sei se o Obi-Toppin tava nervoso, ou não esperava jogadores tão pequenos em volta dele, né? Esperava talvez tenha se preparado para ter sido marcado pelo Chet ou pelo Hartenstein. De repente se viu contra jogadores bem menores e quis aproveitar. Ele entrou muito nervoso, mas assim, bem como você falou, uma calma, uma tranquilidade, e que é algo bem característico do OKC. O OKC usa muito esse nervosismo dos outros times quando força esses turnovers, né? Que é uma defesa absurda, assim, né? Porque você não sabe de onde de repente tá vindo um cara dando um tapa e te roubando a bola e cria aquele nervosismo total. A torcida vem pro jogo e o Pacers tranquilo, continuou, abria 10, cortavam para 3, 4, abria 10, que é normalmente onde o OKC faz a fama deles, né? Nessas runs eles abrem 10, 15, 20, 10, 15, 20 e aí não, até que o jogo fica fora do alcance. Mas o Pacers tem alguma coisa com eles ali que eles têm essa confiança de que basta 2, 3 posses defensivas boas, e eles vão conseguir contornar no outro lado que resolve e volta pro jogo. O Bitoppin é um dos personagens desse jogo, né? Como você falou, foram 3 erros ali em sequência no começo e foram os únicos. Depois ele botou o carrinho nos trilhos e terminou com 17 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, mais de 65% de aproveitamento de field goal e 5 bolas de 3, né? 62% de aproveitamento em 25 minutos, 25 e pouquinho.
Aliás, nós tivemos mais de 6 jogadores do Pacers pontuando para mais de 10, quase 7, né? Porque o TJ McConnell ficou com 9. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, é um time muito homogêneo, né? Existem muitas forças ofensivas e o time distribui muito essa pontuação. Não depende tanto do Tyrese Haliburton, embora ele seja o cara que meteu 4 game winners ou bolas para levar para prorrogação só nesses playoffs. Mas ele não precisa carregar tanto essa pontuação. Tanto é que ele termina com 14 pontos. Na frente dele a gente teve o Pascal Siakam com 19, duplo-duplo, inclusive, o próprio Obi Toppin, o Miles Turner e o Nembhard também fez 14. Então, assim, existe essa diferença também, né, André? A concentração de pontuação no Shai é muito maior do que a concentração de pontuação no Tyrese. Não que o Shai fosse mal nesse jogo, longe disso. O Shai não esteve mal, né? Foram 38 pontos para ele. Mas ele acabou ficando com a última bola que ele erra na meia distância ali e oferta o rebote que termina com a bola do Tyrese Haliburton. Também tem isso, né? Se a gente tem, de um lado, um Shai, vamos lá, vamos projetar aqui o jogo 2. Se o Shai não vem com muita sede, com muita, né, intensidade, do outro lado tem um time que consegue distribuir muito bem essa pontuação e mesmo que essa defesa, que é absurda, que é a melhor defesa da NBA, cerque o Tyrese Haliburton, o Pacers tem muitas opções ofensivas que conseguem ir carregando esse jogo enquanto o Tyrese encontra uma maneira de se livrar da defesa, como se livrou naquela última posse, né? Tem mesmo. E eu acho que o Peixes fez uma coisa bem interessante também, porque o Shea, óbvio, liderou a NBA em pontuação, ou seja, não dá para questionar isso, mas ele sempre distribuiu muito bem a posse, né? Como ele no mid ali é um absurdo, o que é praticamente uma bandeja para ele. Eu acho que o Pacers eu acho que foi muito assertivo nesse jogo um. Ele falou, ó, ele pode pontuar, só não deixa ele dar ritmo para os demais, né? Então a gente viu os jogadores de elenco de apoio, principalmente Chet e o Jalen, né, o J-Dub, muito mal. Acho que o J-Dub ainda conseguiu umas bolas no primeiro quarto, logo que o Shea foi descansar, mas o Chet em momento algum conseguiu ter um ritmo, tanto que ele terminou 2 de 9 nos arremessos. O J-Dub ainda terminou 6 de 19, assim, é absurdo pensar 8 de 28 para os jogadores 2 e 3, é possível você ganhar, né? E ainda assim conseguiram ficar a um ponto só, uma derrota de um ponto só, mas acho que assim, tem um pouquinho, porque eu via, tinha muitas bolas que a hora que o Shea conseguia infiltrar, ele tinha quase um caminho livre para bandeja. Ele fez umas 3, 4 bandejas assim logo no começo do jogo, que normalmente times que estão enfrentando o OKC rodam, né? Fazem a rotação para cima dele. Mas o Peixes se manteve tranquilo, falou, não, deixa ele pontuar, são 2 pontos só, mas não quero deixar um jogador qualquer pegar um ritmo no corner tree, ou quando viesse um Aaron Wings também, que, por exemplo, entrou e acho que só teve uma entrada só, foi mal, não foi tão bem no jogo, não Pontinhos. conseguiu, não conseguiu ter ritmo, então acho que a gente viu assim uma a gente falou da tranquilidade, acho que eles falam, eles foram muito fixos no que eles estavam propostos, né? Eles não saíram do plano, ficaram tranquilos, apesar de tomarem algumas runs, de estarem por 10, 12 pontos abaixo, eles se mantiveram focados, né? Não saíram do plano de jogo deles. E eu acho que o Shea, mesmo assim, marcando 38 pontos, mas 30 arremessos, para ele é muita coisa, né? Eu acho que não é uma fórmula pro OKC ganhar ter o Shea arremessando 30 bolas num jogo, né? Eu acho que vai ter que refazer esse ajuste, e acho que é um dos problemas de ter ido para esse lineup dele. Eu acho é um lado bem subestimado do Hartenstein, né? A capacidade dele de passar a bola. Eu acho que o Chet ainda não tem essa visão que o Hartenstein tem, e capacidade de fazer alguns passes ali da entrada do garrafão como o Big, né? Então acho que faltou um pouquinho, ficou muito dependente do Shea, ele entregou a parte da pontuação,
Mas acho que de resto acabou faltando, tanto que foram só três assistências Três pro Shea assistências. no jogo inteiro. É muito pouco. Eu Muito acho que pouco. 3 assistências total para 39 cestas do OKC não é o padrão deles, né? A gente vê que foi um jogo bem atípico pro OKC por esses números que a gente vê. Forçar a transição, que é o que eles sempre gostam, mas não conseguiram fazer, capitalizar, né? Assistências, a média deles na temporada é de 27 assistências. Então, foi assim, menos da metade, né? É muito. Foi muito. Foram muito maus nesses quesitos, né? Que são essenciais. E você vê, um lance desses, uma bola do Chet que caísse a mais, Era teria vitória. mudado o jogo, né? Era o jogo. Uma bola de transição, por exemplo, teve uma do Shea, foi absurdo, uma bola de três que não é um arremesso ruim para ele, que ele simplesmente errou tudo, errou o aro, bateu na lateral da tabela, ele de frente para. É uma bola que mataria o jogo, né? Teria decidido o jogo no acumulado, óbvio. Mas eu acho que nesse sentido, acho que o QC precisa rever algumas coisinhas aí do que fizeram. O que tem uma defesa muito boa, né? Como a gente falou, a melhor da NBA. Mas o Pacers se preparou para tirar esse ritmo, né? E conseguiu. Outro ponto que eu anotei aqui pra gente conversar são mais dois, e daí eu vou te liberar, tá? Porque o André é uma pessoa ocupada, não tem também todo esse tempo do mundo aí. E a gente já tem jogo 2 amanhã, domingo. Tyrese Haliburton, obviamente, né? Quarta vez que ele mete uma bola para ganhar o jogo ou para levar para prorrogação. Praticamente a última bola do jogo e com uma tranquilidade absurda, né? Porque, como eu falei, o Shai erra o arremesso, tem o rebote defensivo do Pacers e aí ele atravessa a quadra. Ele dá todo um baile ali para encontrar o espaço e arremessar e arremessa e acaba com o jogo faltando 0,3. Mas para além do Tyrese Haliburton, dentro desse ponto, né, de entender o que está sendo o Tyrese Haliburton nessa temporada, especialmente nesses playoffs, né? Lembrando que naquela votação, né, anônima e informal, ele foi eleito o jogador superestimado, né, overrated aí da NBA por seus companheiros. E lembrando também que na temporada passada ele se lesionou, então ele não teve realmente o desempenho que a gente está acostumado a ver dele e de outras temporadas passadas. Mas para além do Tyrese Haliburton, quando acontece o arremesso e o rebote do Pacers, o Pacers tem tempo para pedir, André, e não pede. Né, não pede. A gente viu várias entrevistas depois de todo mundo falando que é uma confiança no time, no que eles precisam fazer. Tinha ali alguns segundos, sabia o que precisava fazer e foi feito. Como você enxerga isso também? Essa confiança cega, né? De entender, porque assim, tava um ponto, né? Poderia se parar, desenhar uma jogada. Se dá errado, talvez a gente estivesse aqui falando, puta, por que que não pediu tempo para desenhar alguma coisa? Mas deu certo. E tem acontecido isso com alguma frequência. Você enxerga isso como uma confiança muito grande no que o time mostrou durante esses playoffs, durante esse jogo, de conseguir remar. O próprio Tyrese Haliburton falou: se a gente está 15 pontos atrás, a gente entende que a gente tem que tirar 5, baixar para 10, tirar 5, baixar para mais 5 e aí a gente tá no jogo. Então, assim, existe realmente essa tranquilidade, essa confiança no trabalho, né? Acho que existe tranquilidade e confiança. E tem uma coisa também, né? Que se o Carlisle pede o tempo ali, o Daigneault teria voltado pelo menos, acho que com o Chet pro jogo, né? Para armar uma defesa, para ter a defesa toda. Que quando você pega sempre o rebote não, volta sem pedir tempo, você não dá tempo da defesa se armar também, né? Porque a gente sempre pensa na jogada que o ataque vai desenhar, mas a gente esquece que a defesa também se prepara, estuda jogadas, possíveis jogadas que o ataque vai executar, né? E o que fazer. Se corta um, se corta outro, se roda, não roda. Eu acho que tem esses dois lados também, né? Mas acima de tudo a confiança que o Carlisle tem no Haliburton e como ele é um jogador diferente, né? Acho que desde ontem tá rodando um print no Twitter com, com a quantidade de arremessos acima para decidir ou para virar o jogo, se eu não me engano, faltando menos de 5 segundos. E o Haliburton tá 5 de 6. Já é o terceiro, tá empatado na segunda com o Red Miller.
nos playoffs, né? O Red Miller tem 5 de 9, o líder é o LeBron com 8 de 20. Só que o Haliburton tem 5 de 6, ou seja, ele errou um arremesso nessa situação só. E acho que 4 foram essa temporada, nesses playoffs, né? Um em cada série. Ele é o primeiro cara que tem isso num ano só. E só que assim, se você olha a última jogada, tem um vídeo que roda bastante, que ele é gravado do lado oposto da quadra, no nível dos jogadores, que você vê o Siakam cortando, né? Então, quando o Siakam corta o Caruso, que estava marcando ele até ameaça uma dobra para cima do Haliburton, só que ele tem que voltar. Ele não pode Isso, simplesmente ir com toda a força para cima do para deixar Haliburton, o porque ele Siakam. sabe que o Haliburton vai achar o passe Sim. livre embaixo da cesta. Nisso, no que acontece esse corte, o Lu Dort, que está no outro lado, marcando o Obi Toppin, que está na linha dos três, ele fecha o garrafão, só que ele deixa o Obi Toppin livre também. Então, assim, era um passe mais difícil, porque ia ter que passar por cima do Cason Wallace, mas é um passe que o Haliburton faz. Só que assim, então, ele é um tipo de jogador tão perigoso por isso, né? Por ele não ser esse cara tão fominha. Por exemplo, se fosse na rodada na rodada anterior no jogo que o Wolves ganhou, tem um lance do Enta arremessando em cima de 4 jogadores, né? Ele fez a cesta, tudo bem, é sempre bonito, mas é aquela coisa. O Haliburton jamais faria isso se não faltasse também 0,3 segundos, né? Como foi nesse lance. Mas é absurdo isso que votaram ele como mais superestimado, né? É piada, chega a ser piada. Para mim é aquela coisa, alguma coisa pessoal que os caras não gostam dele, seja pela ser nova geração, por ser mais da geração TikTok, né? É, mas o cara joga demais e dá pra ver. Se precisar, ele terminou 14 pontos só, mas foram os dois mais importantes da série inteira, que pode ser uma bola que tenha virado Tenha o mudado a destino das história, né? coisas, né? Exato. Exatamente. Lembrando que o Pacers não liderou em momento nenhum, foi apenas essa a liderança do Pacers, só liderou quando precisava liderar, só liderou quando precisava, né, André? Que foi na reta final. Para fechar, André, a gente lia muito na temporada regular sobre como o OKC criava vantagens e não conseguia fechar jogos. Aconteceu algumas vezes na temporada regular, nos playoffs não tanto, mas apareceu agora também, porque na metade do quarto eram mais de 10 pontos de vantagem. E isso virou uma derrota no final das contas. Não conseguiu fechar esse jogo, não conseguiu girar a faca, né? O Shaq estava falando sobre isso, né? Não é só mais um jogo, é final de NBA. Você tem que matar o jogo. A hora que você tá ali, você tem que girar a faca, matar e acabou. E o OKC não conseguiu fazer isso, né? Forçou 19 turnovers só no primeiro tempo, então assim, fez um primeiro tempo espetacular. Foram 16 arremessos a mais pro OKC. É muita coisa, 16 arremessos a mais. Foram 18 turnovers a menos do que na conta final do que o Pacers. E ainda assim não conseguiu vencer. Quando você olha só para esses números, 19 turnovers no primeiro tempo, 18 a menos do que o adversário, 16 arremessos a mais, você olha só para esses números e pensa, não, ganhou. Não ganhou, né? Não ganhou. Conseguiu desintegrar essa vantagem com essa paciência do Pacers e perdeu por um. O Caruso disse no final do jogo, né, em entrevista, disse alguma coisa do tipo: a gente jogou bem para vencer, mas não conseguiu terminar o jogo com a vitória e não conseguiu fechar. Você enxerga isso como sendo talvez algo que possa minar essa campanha pelo título do OKC depois dessa temporada absurda? Principalmente encarando um adversário que tem essa resiliência, porque assim, são jeitos de jogar muito parecidos, eu e a Agatha falamos nas prévias, né? São jogos muito semelhantes, mas tem esse choque, né? De um lado a gente tem um time muito tranquilo, resiliente, que já provou várias vezes que consegue virar situações adversas na reta final de jogo. Do outro lado, a gente tem o OKC que na temporada regular já provou que não consegue manter muito bem essas vantagens, e isso voltou a aparecer justamente nas finais. Te preocupa isso, André? Eu acho que preocupa um pouco quando a gente coloca alguns pontos assim, né? Eu sempre acho que final sempre vai ter ajuste, né? Acho que é inevitável. São os dois melhores times da temporada chegando ali e os mínimos detalhes vão decidir. Eu acho que
o Daigno até ele justificou, né, a mudança, falando assim, não é uma mudança simplesmente que a gente nunca colocou em prática, tanto que o Keyson começou 40 e poucos jogos como titular essa temporada, etc. É um line-up normal, habitual. Só que eu acho que quando você muda assim já antes de começar, eu não sei se você dá um pouquinho de vantagem psicológica. Qualquer vantagem que você precisa para o cara ter, né? Por exemplo, eu, se sou o Pacers, a primeira coisa que eu falo, aí, ó, já estão tremendo. Já estão com medo da gente, tanto que fizeram um ajuste num time que ganhou 80 jogos antes de começar as finais, né? Somando regular e playoffs. E os caras viram necessidade de fazer um ajuste para cima da gente. E não só ajuste no time titular, mas eles simplesmente não jogaram nenhum minuto de Hartenstein e Chet juntos. Que é uma vantagem. Eu não sei se o Daigneault, por tanto tempo sem jogar, ficou vendo o Knicks, né, e o Knicks sofrendo com um lineup de dois bigs lá, com Mitchell e Cat, né, mas são bigs completamente diferentes. Eu acho que o Hardenstein não passa vergonha, assim, com o Miles Turner espaçando, tendo que ir até a linha de três, né. Então eu acho que qualquer vantagemzinha que você dá, por mínima que seja psicológico, fora dos quadros assim, eu acho que pesa contra você já, né? Aí agora, porque agora você vai para o jogo 2 pensando, e aí, volto pro que funcionou antes? Ou não? Quero validar que a minha mudança foi a certa, só foi um erro, foram outros erros que ocasionaram que ocasionaram a derrota, né? Então você já começa a repensar várias coisas. E como é que fica a cabeça do jogador, né? Falei, pô, a gente veio até aqui, fazendo tudo certo, fazendo o nosso jogo certinho, todos os detalhes. Aí, sem nem jogar nenhum jogo, você já muda. Né? Eu não sei se isso também teve impacto, por exemplo, no chat, que muda o papel dele. É o mais afetado, né? Com a mudança que teve, ele passar de jogar de power forward para o único big no elenco, né? Então, eu acho que dá uma certa vantagem. E uma coisa também no final, tudo se reparar, que ele só foi ver depois o jogo o que se pediu um tempo faltando 7 minutos e 44 no quarto quarto e só foi pedir outro tempo depois faltando os 20 quer dizer, o Peixes pediu um tempo faltando 23 segundos antes então assim, antes da bola final, da bola que o Shea errou. Então foram assim, quase 7 minutos e os 7 minutos que o Thunder precisava ter uma parada, precisava ter uma conversa ali. Falou, pessoal, tá tudo bem, vamos aqui, vamos volta o nosso jogo. A gente sabe o que tem que fazer, o que não tem. Então, não sei se faltou, se o Daino quis dar muita, muita corda pro time, né? Falou, não, vamos lá, vocês sabem o que tem que fazer, resolvam entre vocês, eu não vou me meter. Não sei, acho que faltou um pouquinho mais dele de controle, apesar de algumas decisões que ele tomou, eu acho que tenha sido erradas, equivocadas. Eu acho que faltou nesse final deitar ele ter também um pouquinho de pulso e parar um pouco o time e voltar eles pro meio, né? Que eles estavam meio perdidos. Então é isso, né? De um lado faltou um pouco de pulso e tranquilidade, de outro sobrou, né, André? Eu vou te liberar, porque prometi te liberar antes das 9. Amanhã, domingo, temos o jogo 2, falaremos mais sobre essa série. Não me parece ser uma série que vai se resolver rápido, não, e esperamos que não, né? Para quem não tá envolvido emocionalmente, que tenhamos jogo 7, porque é sempre muito bacana. André, muito obrigada por estar aqui e falar sobre esse jogo 1. Você será chamado com toda certeza para falar mais dessas finais. Muito, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e que seja uma grande final, né, André? O jogo um foi, né? Eu vi gente reclamando, falando que foi um jogo ruim. Pô, se você fala que o jogo um foi um jogo ruim, desculpa, né? Você não gosta de NBA, você gosta do seu time e só quer ver o seu time ganhando, porque foi um baita de um jogo, teve de tudo. Então, então não tenho o que falar dessa série. E realmente, eu tô torcendo para seis, acho que mata em seis. Mas se for um jogo 7 vai ser lindo de ver, porque é o que essa série merece. Tá aí, então. Muito obrigada, André. Muito obrigada a quem ficou por aqui. A gente volta depois do jogo 2, porque essas finais prometem. Esperamos que a Agatha Máximo sobreviva. Um beijo. André, muito obrigada, viu?